Olá pessoal que se liga na mídia esportiva, vamos para mais um conteúdo, mais um vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix e o destaque será o rádio, né? Eu vou falar de duas grandes emissoras de rádio fora da Copa do Mundo, né? Uma já é definitiva a situação e a outra está praticamente fora, né? Tá nas últimas tentativas, né, para transmitir a Copa do Mundo de 2026. Vou trazer também as rádios, grandes rádios que já estão garantidas. Por falar nisso, né, em transmissão, narração, vou colocar minhas narrações também nesse vídeo aqui, vou colocar os áudios, né, de algumas narrações. Eu tenho alguns arquivos aqui, né, muita gente pode não conhecer o meu trabalho, as minhas narrações um pouco antigas, né, de 2010, tanto off-tube como também in loco. Bom, se você se interessa por mídia esportiva, faça sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix. Quase todo dia tem vídeo aqui falando dos assuntos do jornalismo esportivo. Bom, gente, vamos falar então, o Flávio Rico, né, grande jornalista Flávio Rico, postou no portal Léo Dias uma informação não muito boa, né? Então, duas emissoras aí de muita tradição, que já transmitiram várias vezes edições de Copa do Mundo, uma já está fora desse Mundial e a outra está ali tentando, né, fazendo o possível em termos comerciais, né, no mercado publicitário, tentando viabilizar aí a transmissão do Mundial de Futebol. Bom, a Rádio Jornal de Recife já está fora, está descartada, informação já é definitiva de que ela não vai transmitir a Copa do Mundo, que é uma pena, né? Uma emissora de muita tradição, uma grande rede de rádio aí no Brasil, uma grande emissora de rádio, né, Jornal do Recife, e está fora da Copa do Mundo. A outra é a Super Rádio Tupi, cara. Imagina a Super Rádio Tupi, que hoje conta com dois dos maiores narradores esportivos do rádio brasileiro, né? O garotinho José Carlos Araújo e o Luiz Penido, né? O Penidão da galera. Então os dois hoje estão no microfone da Rádio Tupi e, pelas informações do Flávio Rico, existe aí uma forte tendência de que a Super Rádio Tupi também não faça as transmissões da Copa do Mundo. E qual o motivo? Grana, os direitos de transmissão, que realmente são muito caros, né? Pelas informações, esses direitos dobraram de preço, né, em relação à última Copa do Mundo de 2022. São 500 mil dólares que as emissoras de rádio têm que pagar para ter os direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA. Exatamente, 500 mil dólares, na cotação aí 5 e pouco, né? São 2 milhões e meio, mais do que isso, né? Mais de 2 milhões e meio de reais as emissoras de rádio têm que pagar para transmitir a Copa do Mundo. E mesmo que seja em estúdio, viu, gente? Algumas pessoas perguntam, mas se a transmissão for feita no estúdio, né, no sistema off-tube, não, você tem que pagar os direitos de qualquer forma, independentemente de ter ou não profissionais, né, trabalhando em loco, né, nos países sede, no caso, nos Estados Unidos, México e Canadá, você tem que pagar os direitos de transmissão. Algumas pessoas questionaram aí nos últimos dias, mas tem emissoras aí do interior do Brasil, né, interior do Brasil, que fazem transmissão de Copa do Mundo, já fizeram, né, transmissões de Copa do Mundo e não tem os direitos. Olha, isso não pode, viu, gente? A verdade é essa, se você não pagar os direitos, você não pode transmitir. Então a emissora de rádio que faz isso, ela corre um sério risco, né? Pode ter muitos problemas, pagar uma multa enorme, olha, é complicado. Então você aí, né, que está em rádio, de repente, fique sabendo aí que se você não pagar os direitos de transmissão, e repito aqui, são 500 mil dólares para você transmitir, não interessa se você está no estúdio ou não, você tem que adquirir os direitos. Bom, então é isso. Grandes rádios, né? Grandes rádios, Super Rádio Tupi também, já confirmada aí a desistência da Rádio Jornal do Recife. E as grandes emissoras, né, que já confirmaram a presença na Copa do Mundo, nós temos o Sistema Globo de Rádio, e aí falamos de Globo e CBN, também a Jovem Pan está confirmada na Copa do Mundo, as transmissões dos jogos. Nós temos também a TMC, né, a antiga Transamérica também, mais uma emissora confirmada com transmissão na Copa do Mundo. A Itatiaia, né, que é uma grande emissora de Minas Gerais, também estará na Copa do Mundo. A Energia 97, né, que tem aquela transmissão irreverente, né? Tem aquela transmissão divertida, engraçada, com personagens ali, os narradores, tem aquela coisa dos narradores dos times, né, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, mas a Energia 97 também confirmou, vai estar transmitindo a Copa do Mundo. A Gaúcha, né? Também outra grande rádio brasileira, a Rádio Gaúcha também vai estar com as emoções da Copa do Mundo. Então é isso, vamos aguardar, né? Vamos torcer para que a Super Rádio Tupi, pelo menos,
consiga, né, adquirir aí os direitos. As informações do Flávio Rico são de que a emissora está buscando ali, em termos comerciais, né, no mercado publicitário, esse apoio, né, essa verba para comprar os direitos e então transmitir os jogos. Imagine Garotinho fora da Copa do Mundo, Luiz Penido, né, não é nada interessante. E, meus amigos, é isso. O rádio, ele continua forte, não vai acabar. Não, o rádio vai acabar, não. Quando surgiu a televisão foi esse assunto, quando a internet veio também, o rádio vai acabar. O que acontece é que o rádio realmente não tem a mesma força, mesmo apelo que tinha em outros tempos. Você imagina na década de 70 e 80 que você tinha pouca transmissão na televisão, né, jogos com imagens. Então o rádio tinha final de campeonato ali que você só tinha o rádio com opção, né? Então ali surgiram os grandes narradores brasileiros. Eram estrelas, né? Osmar Santos, Fiore Giliotti, José Silvério, o próprio Garotinho, né? E tantos narradores aí sensacionais do rádio brasileiro, né? Em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Mas com a televisão, com o streaming, hoje tem muita transmissão com imagem, então a pessoa prefere muitas vezes ver o jogo, né? Ver a imagem, acompanhar o jogo com a imagem, do que ouvir o rádio. Mas continua sendo forte. Eu, né, sou do rádio, então eu adoro. Mesmo quando acompanho uma transmissão, eu vou lá depois do jogo, no próprio YouTube, né? Tem muitas transmissões, eu vou buscar no site das rádios, como é que o cara narrou o lance, como é que o cara narrou o gol, porque eu gosto disso. Mas acho que a maioria do público prefere ver o jogo com a imagem. Tá passando o jogo, seja no YouTube, na TV fechada, na TV aberta, o cara vai ver o jogo lá e não vai acompanhar pelo rádio, infelizmente, né? Essa é a situação. E agora, como eu prometi, né, eu vou colocar algumas narrações que eu fiz no ano de 2010, né? Narrações em loco, narrações também feitas no estúdio, off-tube, até para sentir um pouco a diferença. Será que tem muita diferença? Então vou colocar aí uma emissora de rádio que eu trabalhava em Mogi Guaçu, na cidade de Mogi Guaçu, em 2010. A gente fez uma temporada toda ali, off-tube, né, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, de Copa do Brasil, e um jogo Corinthians Internacional. Foi 3-2 pro Internacional, o jogo em Porto Alegre, off-tube, claro, a gente tava no estúdio fazendo. Vou colocar um gol do Corinthians, do Jorge Henrique, lembra aquele baixinho, bom de bola? E um gol do Tinga, né, pro time do Internacional. Repito, né, transmissões feitas no estúdio. E na sequência eu coloco aí narrações do Bragantino, quando eu narrava na 102 FM de Bragança Paulista, equipe do jornalista Sérgio Loredo, aí já transmissões em loco, né, gols, são gols que eu vou colocar para vocês aí, vou colocar apenas os áudios, né, eu não tenho as imagens. Curte aí, depois você dá uma nota aí, de 0 a 10. Se manda o time do Corinthians, vai para ataque pela direita, Jusilei, boa bola para Jorge Henrique, preparou, colocou, é gol! Gol, 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 gol! Na bola que veio do Jusilei pro Jorge Henrique, ele invadiu a grande área, ajeitou pra perna direita, olhou pro canto esquerdo do goleiro Renan e colocou com muita categoria. D'Alessandro parou, prendeu, ajeitou pela meia direita, trabalhou com a perna esquerda, trabalhou com Tinga, recebeu de volta, olha só, D'Alessandro pra Tinga, condição normal, tocou, é gol! Gol! Gol, 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 gol! Camisa 7 numa linda bola do D'Alessandro. Desta vez a condição dele era normal. Tocou na saída do goleiro Júlio César e acabou se contundindo o Tinga. É gol do Colorado Gaúcho. Internacional 1. Vai para a movimentação, arremesso manual aqui pelo lado esquerdo. Maurinho vai para a cobrança. O Braga se manda para o câmbio-ataque, tá 0-0 o jogo. A rede ainda não balançou do Barcelão nesta noite de sexta-feira. Olha o Maurinho prendendo a bola com o pé direito para Rodriguinho no bico da grande área, invadiu, bateu! É gol!
fundo de Rodriguinho, camisa 7. Na bola rolada pra ele, invadiu a grande área, viu o canto esquerdo aberto no goleiro Everton, meteu de pé direito a bola pro fundo da rede, um lindo gol, um gol sensacional no Marcelão, é gol do Bragantino, Rodriguinho, camisa 7, Bragantino 1, Portuguesa 0, aberto o placar no Marcelão, é festa do torcedor do Braga. Olha aí, olha o Braga partindo, segura aí, vem o Braga, Marcelinho, boa bola pra João Salles, preparou, invadiu a grande área, vai fazer, bateu, pegou o goleiro, soltou, botou, Rodriguinho, tocou, gol! Gol! Rodriguinho, camisa 7, na jogada em velocidade com o Marcelinho, ele abriu para João Salles, ele invadiu a grande área, ajeitou, bateu o rasteiro, o goleiro Jailson rebateu, mais um rebote, o Rodriguinho tava lá. Camisa número 7, as costas, cutucou a bola pro fundo do barbante, é gol do Braga, é gol do Massa Bruta, Rodriguinho, camisa 7.